O Grande Conflito, capítulo 17. A promessa. A promessa da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque, a sétima geração desde os que viveram no Éden, que andou com Deus por 3 séculos, declarou: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Na noite de seu sofrimento, Jó exclamou: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Os poetas e profetas da Bíblia escreveram acerca da vinda de Cristo em palavras cheias de fogo. Regozijem-se os céus e exulte a terra diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Salmos 96, do 11 ao 13. Isaías disse: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Isaías 25, 9. O Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que voltaria. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for, voltarei e os levarei para mim. João 14, versos 2 e 3. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno de Cristo. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos capítulo 1, verso 11. E Paulo testemunhou, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. João, o profeta de Pátimos, disse: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1,7. Então o longo domínio do mal será quebrado. O reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11,15. O soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 61:11. Então, o reino de paz do Messias será fundado. O Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Isaías 51:3. Em todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio ao sofrimento e à perseguição, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, era sua bendita esperança. Tito 2,13. Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do advento do Salvador, quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados com os vivos para se encontrar com o Senhor no ar. E assim diz ele: estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Em Pátimos, João, o discípulo amado, ouviu a promessa: Sim, venho em breve. E sua resposta é a oração da igreja: Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. No calabouço, na fogueira e na forca, onde cristãos fiéis e mártires testemunharam da verdade, ecoa pelos séculos a expressão de sua fé e esperança. Um desses cristãos disse: tendo a certeza da ressurreição pessoal de Cristo e, consequentemente, da nossa ressurreição por ocasião de sua vinda, eles, por esse motivo, desprezavam a morte e estavam acima dela. Os valdenses nutriam a mesma fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley e Baxter olhavam com fé para a vinda do Senhor. Essa era a esperança da igreja na época dos apóstolos, da igreja do deserto e dos reformadores. A profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como podemos saber que esse dia está próximo.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versos 24 e 26. Foi assim que João, o profeta, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem o segundo advento. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Apocalipse 6:12. O terremoto que abalou o mundo. Essa profecia se cumpriu em 1755, no mais terrível terremoto já registrado, conhecido como o Terremoto de Lisboa. Atingiu a Europa, a África e a América. Pessoas o sentiram na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma área de no mínimo 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Montanhas, algumas das mais altas de Portugal, foram subitamente abaladas desde o alicerce, conforme parecia, e algumas delas se abriram no topo, que se rachou e partiu de modo assustador. Partes imensas foram jogadas para baixo nos vales próximos. Algumas pessoas contam que viram chamas saindo dessas montanhas. Em Lisboa, houve o barulho de um trovão subterrâneo, e logo em seguida um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60 mil pessoas morreram. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima de seu nível normal. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa, no qual as igrejas e os conventos estavam repletos de pessoas. Bem poucos escaparam. O terror das pessoas foi indescritível. Ninguém chorou, era maior que as lágrimas. Elas corriam de um lado para o outro, frenéticas em horror e perplexidade, batendo no rosto e no peito, clamando: misericórdia, o mundo está acabando. As mães se esqueciam dos filhos e corriam para cima e para baixo com imagens de crucifixos. Infelizmente, muitos correram para igrejas em busca de proteção. Inutilmente tentaram ficar perto do pão e do vinho. Em vão, as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres e a população foram enterrados na mesma ruína comum. O escurecimento do Sol e da Lua. 25 anos depois, ocorreu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do Sol e da Lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos 13, 24. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição havia praticamente se extinguido. Após essa perseguição, o sol escureceria. Em 19 de maio de 1780, essa profecia se cumpriu. Uma testemunha de Massachusetts descreveu o acontecimento da seguinte maneira: uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro como normalmente acontece às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas, encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho nos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas, o ferreiro sua oficina e o comerciante seu balcão. As escolas dispensaram os alunos e as crianças correram com medo para casa. Viajantes pediram abrigo na fazenda mais próxima. O que vem em seguida? Era a pergunta em cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra ou que havia chegado o dia do juízo, o fim de todas as coisas. As pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras queimava com tanto brilho quanto uma noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros, o gado se reuniu e se abaixou no pasto. Sapos coachavam, pássaros cantavam suas músicas noturnas e morcegos voavam.
mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares. Os textos dos sermões improvisados em todos os lugares eram aqueles que pareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão alcançou densidade máxima pouco depois das 11 horas da manhã. Na maior parte do país, ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que horas eram olhando em relógio de parede ou de bolso. Não conseguiam comer nem fazer as tarefas domésticas sem a luz de velas. Lua como sangue. Quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficava visível sem o auxílio de luz artificial. Quando as pessoas viam essas luzes nas casas vizinhas e em outros lugares à distância, era como se estivessem contemplando uma espécie de escuridão extrema que parecia não deixar passar claridade quase nenhuma. Se todos os corpos celestes do universo tivessem sido envoltos em cortinas espessas que não deixam a luz passar ou se extinguido por completo, as trevas não teriam sido mais completas. Quando passou de meia-noite, a escuridão desapareceu.